Como nós selecionamos as áreas para conservar, partindo da perspectiva dos estudos de flora? A gente inicia o nosso trabalho sempre considerando a perspectiva geral da biodiversidade, né? Nós sempre temos que pensar que nós temos os 3 níveis: a diversidade genética dentro de uma espécie, a diversidade das espécies e das comunidades dentro de um ou de vários ecossistemas, né? Então, tem um conceito que a gente utiliza, que é referência, que é o conceito de hotspots, que é uma estratégia mundial considerada para selecionar áreas para atuação, para estudos de biologia da conservação. Isso porque a gente sabe que a distribuição da biodiversidade no planeta não é uniforme, né? Cada região, cada bioma, cada área específica tem características muito peculiares que precisam ser consideradas. E principalmente a questão das espécies endêmicas, porque são espécies que só ocorrem sob determinadas características e circunstâncias, e são as áreas que mais sofrem atualmente, né, e as espécies que mais sofrem com a destruição dos habitats, porque a destruição de um habitat onde essa espécie consegue se desenvolver já coloca ela num risco de extinção, né? Então, o hotspot, ele já foi selecionado, o mapa já foi realizado para prever espécies que têm um elevado grau de endemismo, que estão sob forte impacto, forte ameaça, né, de destruição de áreas, e que precisam ser olhados com uma atenção muito especial, que precisam ser considerados sob uma perspectiva muito peculiar. Então, esse é o mapa geral dos hotspots mundiais que a gente tem na atualidade, porque o primeiro mapa saiu em 2000, em 2005 eles já foram revisitados, né, foram incluídos novos, e acredito que seja do conhecimento de vocês, mas vamos reforçar aqui que no Brasil nós temos 2 regiões, né, 2 biomas incluídos como hotspots, que são o Cerrado e a Mata Atlântica. No Cerrado, para vocês terem uma ideia, a gente chega a ter mais de 40% das espécies da flora endêmicas. Elas só ocorrem no Cerrado. E apenas 7, 8% das áreas de cerrado do Brasil estão em unidades de conservação. A Mata Atlântica tem uma situação muito pior, porque a degradação foi muito maior historicamente. A exploração de espécies, como, por exemplo, o palmito, né, a exploração comercial, e dentro das próprias formações, por exemplo, a floresta de araucária, a floresta umbroflamista, né, muito característica aqui na nossa região, dos Campos Gerais, ela é uma das formações dentro da Mata Atlântica. Então, extremamente explorados, extremamente maltratados, né, esses biomas, e extremamente importantes. Então, estão inclusos os mapas dos hotspots. Isso por si já é interessante, porque já indica que essas espécies, que esses biomas, eu digo, necessitam de uma atenção muito especial. E aí, quando o pesquisador da flora vai direcionar a sua atenção, ele já sabe que por ser uma área importante, né, um bioma importante, as espécies dali vão ter características que precisam ser consideradas, né? Outra questão histórica importante da gente relembrar é que a gente teve um estudo muito grande para levantamento de áreas prioritárias para conservação no Brasil, que foi entre 98 e 2005. Na época, houve um investimento muito grande do Ministério do Meio Ambiente para se avaliar no Brasil todo quais eram as regiões onde o poder público precisava intervir com muito mais atenção, né, concentrar ações de biologia da conservação, principalmente para orientar políticas públicas, né? Porque aí você realiza os estudos e, como eu já comentei em outra oportunidade, você gera os estudos e você faz chegar até os gestores. Você se preocupa com a política pública que está por trás disso e que vai garantir que esses estudos, que essas recomendações sejam implementados. Então, foi realizado um mapeamento nessa época que permitiu identificar o que estava mais conservado no país, as tendências de ocupação, né, tendências crescentes, e onde era preciso investir mais esforços. Então, tinha áreas identificadas no estudo que precisavam de ações emergenciais e muitas metas que foram definidas em reuniões técnicas específicas para cada bioma brasileiro. E aí, na questão do Cerrado e da Mata Atlântica, já com uma atenção muito especial, sabendo que estavam integrando o mapa mundial de hotspots, né? E o interessante da gente sempre frisar nesses estudos de biologia da conservação é a participação de equipes multidisciplinares, de diferentes olhares, inclusive da questão do poder público, da área acadêmica, das entidades ambientalistas, as ONGs, que têm um envolvimento histórico muito grande nas áreas, geralmente,
e também dos moradores, tanto do entorno das áreas, como das cidades, onde tinha áreas, né, importantes para conservação. Isso sempre é muito importante. Então, na época, foram identificadas 1.555 áreas prioritárias e 1.129 que já estavam protegidas, seja por criação de unidades de conservação, mas que mereciam uma atenção muito especial. Então, vocês vejam que, naquela época, teve uma preocupação muito grande em se delimitar. E aí eu quero contar para vocês um pouquinho da experiência aqui no Paraná, como que foi. Porque a gente já sabia, aqui no estado do Paraná, dessa histórica ocupação, ampliação de áreas para cultivo, né, o avanço das áreas produtivas sobre os ecossistemas e os biomas naturais, né, as vegetações naturais, vegetação nativa da área. Então, já se sabia historicamente dessa necessidade e desse risco iminente. E aí foi realizada uma operação aqui no ano de 2003, que foi denominada Força Tarefa das Araucárias. Então, na época, o pessoal do IBAMA, o pessoal do IAP trabalhou junto, as instituições de pesquisa, as universidades do estado, né? Tinha técnicos envolvidos, tinha professores, tinha alunos. Na época, foi realizado 2 sobrevoos, né? Vocês têm que pensar que a gente não tinha tecnologia de drones, não se tinha os recursos que se tem hoje, né? Então, foram 47 dias em campo, tentando observar com muita atenção essas áreas que estavam sob impacto, né, vizinhas com cultivos, áreas, por exemplo, sobre a escarpa devoniana, né, toda a questão dos afloramentos rochosos, da vegetação típica dos Campos Gerais em ecótono, né, os campos com os capões de araucária, com os remanescentes do cerrado, né, então tudo isso foi considerado. E, na época, o resultado desse estudo específico recomendou a criação do Parque Nacional dos Campos Gerais, da Rebio, né, Reserva Biológica das Araucárias, do Parque de Vila Velha, que já era parque, mas foi reforçada a importância, de uma floresta nacional em Irati, que é a Flona de Irati, e de um refúgio de vida silvestre na região do Tibagi. Veja que são diferentes características, diferentes unidades de conservação, porque cada uma tem um objetivo, uma função específica. Então, por exemplo, na Flona de Irati, nós temos a questão das espécies vegetais muito presente, muito forte para essa conservação. No Parque de Vila Velha, a questão dos arenitos, refúgio da vida silvestre em Tibagi ainda não está totalmente implementado, mas o nome já diz, né, tem a ver com as espécies ali presentes. Rebio das Araucárias, que é uma unidade de conservação essencial aqui para a região, e aí se refere, né, diretamente para a Araucária angustifolia, o Pinheiro do Paraná, e o Parque Nacional dos Campos Gerais como um todo, porque o conjunto de características é muito importante. E, vejam, embora nós estamos falando nesse momento dos estudos de conservação da flora, vocês percebem que é impossível separar? Eu não tenho como falar da flora se eu não falar do solo, se eu não falar da interação com as espécies animais, né? Então, é muito difícil para o pesquisador, e não deve considerar somente a sua espécie de estudo, né? Então, há todo um conjunto de fatores, de situações que precisam ser considerados, né? Então, na época, foi recomendada a criação do Parque Nacional dos Campos Gerais, aqui para a nossa região, né? E houve o decreto de criação, em 2006, porém, já se passaram 14 anos e nós nunca tivemos a regularização dessas áreas, porque dentro do Parque Nacional, se vocês relembrarem as características de cada unidade de conservação, há que se ter a desapropriação de pessoas que estejam morando dentro dessas áreas. Elas precisam ser indenizadas, né? Precisa regularizar toda essa questão. E aí, nunca foi realizado, né? E no dia de hoje, né, no final do ano de 2020, esse é o maior embate ambientalista que a gente tem aqui na região. Já ganhou a nível nacional, né? Já teve cobertura da mídia nacional para isso, porque existe um lado que pede a extinção do Parque Nacional, né? Embora tenha sido criado por lei, é um decreto, mas esse lado não enxerga essa necessidade de conservação. Do nosso lado, enquanto ambientalistas e pesquisadores, tenta provar a importância das espécies, porque nós temos, por exemplo, a araucária angustifolia super ameaçada de extinção, já perdeu mais de 90% da diversidade genética. Nós temos uma cactácea
chamada Paródia carambeiensis, o cactus bolinha, da flor amarela, que só existe aqui, espécie endêmica e rara também, porque a ocorrência está cada vez mais prejudicada, está ameaçada de extinção. Então, os estudos que a gente faz são nesse sentido, né? Aqui só tem um mapa do Parque Nacional para vocês terem uma ideia, né? Que ele pega mais de 21 mil hectares de 3 municípios aqui da região dos Campos Gerais. E a área ainda não é suficiente para se conservar, para se pensar, né? Foi uma criação inicial. Enquanto a gente deveria estar trabalhando nos estudos para ampliar essas possibilidades, né? Pensar nos corredores ecológicos, tem se discutido extinção de uma unidade de conservação. Né? Estamos caminhando no sentido contrário. E aí, dentro da perspectiva da conservação da flora, como que funcionam na prática esses estudos? Então, eles sempre partem, né, da atividade de campo, do caminhamento, das parcelas, dos transectos, seja a metodologia aplicada para qual espécie, né, da coleta de material botânico, né, autorizada, se for a unidade de conservação no CISBio, ou então pelo proprietário da área, né, coleta de material botânico sempre considera o mínimo impacto que for possível. Se tiver só uma espécie no local, não vai coletar, vai fotografar, vai tirar o ponto do GPS. Se for uma espécie herbácea, arbustiva que possa pegar um galinho, né, mas jamais o exemplar inteiro, pensar nisso. E também coletar os dados ecológicos, né? A gente pode trabalhar com diâmetro, altura da base, altura do peito. A gente pode trabalhar com... É muito importante trabalhar com o ponto do GPS específico onde a espécie está, porque aí, quando é uma espécie comum, tira os pontos de GPS de todas elas para depois tentar identificar se a distribuição dela está agregada, está uniforme, né? É possível e muito interessante que se colete também as amostras de solo, né? Tudo que for relacionado à ecologia do lugar e da espécie contribui nos estudos da flora. A gente identifica material botânico em herbário, como vocês sabem. Existem hoje em dia uns aplicativos que dá para brincar de fazer identificação nada confiáveis, nenhum deles que eu tenha testado até hoje se mostrou confiável. Identificação de material botânico se faz em herbário, com literatura específica, com comparação ao acervo e com consulta ao especialista. E a partir daí você consegue gerar listas de ocorrência de espécies, né? Você consegue verificar se elas são comuns, se elas ocorrem em outras formações, em outros biomas, ou se elas são endêmicas daquela área, né? E aí também podemos partir para a extração de DNA, geralmente de material foliar, para que a gente consiga entender como que está a característica de diversidade genética dessa espécie. Então, a gente consegue identificar se tem a presença de clones numa população, a gente consegue identificar como estão os níveis de endogamia, né? Porque o cruzamento entre aparentados dentro de populações naturais não é interessante. Então, quanto mais elevado o nível de endogamia, a gente percebe que a população às vezes está se isolando, ou que está acontecendo algum tipo de barreira de fluxo gênico, né? E aí tem que se avaliar esses níveis de endogamia. E com isso, com toda essa modelagem de dados, há muitos softwares importantes para esses estudos de diversidade genética da flora, que nos permitem avaliar, gerar diversos dados, né? Que nos falam, por exemplo, o tamanho de uma área viável para conservação, quantos hectares eu preciso ter para criar uma unidade de conservação que permita garantir a médio e a longo prazo a conservação da espécie X, né? Então, trabalhando com esses dados, se consegue gerar diversos resultados que nos interessam, né, dentro dos estudos de flora. E eu elenco aqui alguns para vocês terem ideia, né? Então, como eu já comentei, a diversidade genética é muito importante, tanto dentro de uma população quanto entre populações, porque nós testamos populações diferentes para avaliar o fluxo gênico, né? Então, isso nos interessa, quanto essas populações estão tendo de fluxo gênico. A presença de clones também é muito interessante para se avaliar em populações naturais, né? O índice de endogamia, como eu já comentei, porque o cruzamento de aparentados ele não é interessante dentro de populações naturais. A gente pode elevar, quanto mais elevar ele, mais prejudica, né, a diversidade da espécie. E a gente pode chegar futuramente num efeito de gargalo dessa espécie, né, um gargalo genético que não é nada interessante para a biologia da conservação.
Com os dados ecológicos, com os dados de campo, a gente consegue verificar se a espécie ocorre de forma agregada, de forma uniforme, se ela tem uma distribuição rara, por exemplo, de menos de um indivíduo por hectare, a gente considera rara. Abaixo disso, a gente já vai considerando uma distribuição comum, podendo chegar a uma distribuição abundante, né? A gente consegue também ter resultados muito interessantes no que se refere aos valores ecológicos, né? Riqueza, diversidade. Se essa espécie for endêmica, também é muito importante, porque aí a gente consegue fazer um acompanhamento mais direto. Olha, ela é endêmica do Cerrado e ela só ocorre nos afloramentos rochosos, que é o caso do cactus, que eu falei aqui da região, né? Então, como que vai ser o manejo, como que vai ser a proteção dessa espécie, né? E também é muito importante que a gente consegue alimentar listas, as chamadas listas vermelhas que a gente tem, a gente vai gerando dados que permitem alimentar essas listas que são consideradas nos estudos mais globais. Então, alimentar a lista vermelha da região dos Campos Gerais, a lista paranaense, a lista de espécies do Brasil ameaçadas de extinção, que chega até, de repente, um estudo de hotspot, né? E essas listas, elas são constantemente atualizadas, são de pequenos estudos pontuais que pesquisadores fazem na sua região, na sua cidade, em uma unidade de conservação, porque a gente sabe que falta muito investimento em pesquisa no Brasil, né? A gente está num caminho muito iniciante ainda da pesquisa, a gente precisa de investimento, de subsídio, mas esses estudos que são feitos com o sangue, o suor e a coragem das equipes de pesquisa aqui, que ajudam a gerar propostas maiores, né, e resultados maiores. Então, mais ou menos, né, de uma forma geral, de uma forma simplificada, seria assim que a gente conduz os estudos na flora. Então, eu agradeço a atenção de vocês, eu fico à disposição, se vocês quiserem conversar mais sobre isso, se quiserem mandar e-mail, né, entrem em contato e obrigada novamente pela possibilidade desse diálogo aqui.